pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia, esse é o Livro 1 e hoje nós vamos ter o nosso bate-papo e a gente vai conversar então um pouquinho sobre o livro O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Já faz um tempo que eu li esse livro, eu demorei para postar, né, sobre ele, mas porque realmente me deu um pouquinho de trabalho para fazer o roteirinho sobre o que eu ia falar sobre ele. Mesmo assim, eu não fiquei satisfeita e acho que eu não tô mostrando para vocês assim o que realmente eu precisava mostrar sobre esse livro. Mas vamos ver então, e aí vocês colocam no comentário o que vocês acharam da minha leitura e da minha experiência com esse livro. Esse romance então ele foi escrito por Mikhail Bulgakov em meados de 1928, né? Então ali perto dos anos 30, e só foi finalizado 12 anos após o começo da sua escrita, inclusive após a morte do Bulgakov. Mas como, Letícia, como que um livro pode ser finalizado depois da morte do autor? Então, a esposa do Bulgakov foi quem terminou de escrever esse livro, e isso é muito interessante porque durante a leitura nós não percebemos essa mudança de entonação de escrita. Todo mundo sabe que cada um tem uma forma de escrever, uma forma de se colocar, uma forma de se falar, uma forma de se expressar. E nesse livro a gente não percebe essa mudança de entonação do Bulgakov para a mulher dele. Mas isso faz a gente pensar, então, que eles tinham a mesma ideologia e sofreram as mesmas coisas que fizeram com que eles tivessem essa mesma ideia e terminasse esse livro sem que a gente percebesse isso, só ficar sabendo isso na finalização da leitura, quando a gente vai fazer algum tipo de pesquisa sobre o autor e etc. Falando sobre o livro, então, ele se passa na Moscou soviética, na época lá do Stalin, e a gente vai ter várias histórias aí paralelas que elas vão se entrelaçando durante a leitura do livro. São pelo menos 3 histórias, se eu não me engano. Como eu falei, a gente começa então com o cenário da Rússia stalinista, e nessa parte então a gente vai conhecer a história de dois personagens que se tornam um pouco principais, que eles estão ali numa praça, no momento, discutindo ou não a existência de Deus ou do diabo ou de Jesus Cristo. A gente percebe então que eles são ateus, mas e que eles colocam somente os pontos de vista ligados à negativa da existência desses seres, né? Visto que os dois são ateus, eles sempre vão concordar com o mesmo ponto de vista. Enquanto eles estão tendo essa discussão, um intruso se aproxima dos dois, um intruso, digamos assim, bem diferente, né? Ele é bem alto, magro, um olho de cada cor, então ele já chama a atenção por ter uma aparência diferente. E ele começa a discutir com esses dois personagens se ele tivesse provas de que não, Deus existe, Jesus Cristo existe e o diabo também existe. A partir desse momento, então, a gente vai começar a acompanhar uma segunda história durante o livro, que seria a história do Pôncio Pilatos, que ela é relatada por esse intruso, né? Que ele diz, então, para os outros dois personagens que ele participou daquele momento todo da crucificação de Cristo e do julgamento dele, que ele estava lá. Então, ele pode falar com propriedade e ele pode provar que aquilo realmente existiu, porque ele vivenciou aquilo. E aí você fala, meu Deus, como ele vivenciou aquilo há tantos anos atrás e tá lá na Rússia em 1928 falando sobre isso com duas pessoas. Isso já deixa um tom assim de fantasia também pro livro, mas eu acho que é mais ligado também pra fantasia realista, e a gente vai acompanhar assim muita fantasia até o final do livro também. Então essa segunda história, ela vai ser narrada pelo ponto de vista desse intruso e também de Pôncio Pilatos, onde a gente vai ficar sabendo, né, se Pôncio Pilatos queria ou não a crucificação de Jesus Cristo, se ele era a favor ou não, e o que ele fez ou o que ele tentou fazer para ajudar ou para atrapalhar naquele momento. Então é nessa segunda história paralela que a gente vai ficar sabendo sobre essas coisas também. A terceira história paralela que temos nesse livro é justamente a história do Mestre e Margarida, que também se trata desse intruso, né, com a Margarida. E é aí que a gente finalmente entende o que está acontecendo nesse livro em paralelo. Eu vou te falar que você fica assim o livro inteiro se questionando o porquê de tudo aquilo, e quando você entende, você leva um tapa na cara e fala, como eu não pensei nisso? Ou, meu Deus, por que isso? E é simplesmente fantástico. Um tempo atrás eu estava assistindo o vídeo do Literatami, onde a Tami estava falando sobre esse livro, e ela colocou um ponto que eu achei muito interessante. Isso que eu falei que a gente descobre durante o livro, ele está escrito na sinopse do livro, na parte de trás. E também vários canais que eu assisti vídeos sobre esse livro dizem assim na maior naturalidade o que é que acontece. Eu acredito, assim como a Tami, que se eu contar aqui eu vou estar estragando a experiência de leitura de vocês.
porque eu descobri, eu não, como vocês sabem, eu não costumo ler sinopses, então eu não peguei esse spoiler na capa, e eu só assisti vídeo sobre ele depois que eu terminei de ler, então eu consegui fugir de tudo isso. Mas eu tenho certeza que se eu soubesse disso antes de ter lido o livro ou durante a leitura do livro, ia estragar minha experiência de leitura com certeza. Então eu não vou comentar aqui o que é, eu acho que é um tremendo spoiler e eu concordo com a Tami em número, gênero e grau em tudo que ela falou no vídeo dela. Eu vou deixar inclusive o link aqui embaixo, porque o vídeo dela está simplesmente perfeito, perfeito. Como eu falei aqui pra vocês, que a gente vê muito tom de fantasia nesse livro, enquanto a gente tá lendo ele, a gente acha que somente isso é o que tem no livro, que foi um romance escrito com tons de fantasia para poder entreter o povo. E não, na verdade esse livro ele ficou também muito tempo censurado e ele só foi publicado anos depois, inclusive, né, da morte, né, do Mikhail Bulgakov. E quando a gente começa a pensar um pouquinho mais friamente sobre as coisas que a gente vê nesse livro, a gente vê muita crítica social, que inclusive são atemporais, porque, gente, hoje em dia, todas as críticas que tem ali dentro desse livro, elas se encaixam com o que a gente tá vivendo hoje em dia, em um outro país, sabe, onde não tem nada a ver com a época da Rússia, mas que se encaixam perfeitamente no nosso dia a dia. Uma coisa que é super legal nesse livro também é que ele acaba fazendo o nosso conceito sobre demônio, diabo, mudar. Porque ele briga muito com esse lance de que o demônio, ele habita cada pessoa. Aí, Belanini, lembrei de você. E não é o demônio que faz eu, Letícia, ir lá pegar uma faca e esfaquear o meu marido, não. Essa atitude vem de dentro de mim, não. É esse demônio que habita dentro de mim. E é muito legal essa visão no livro, porque a gente vê que realmente o demônio não tá lá instigando a pessoa a fazer aquilo. A pessoa vai lá e faz porque ela quis, entendeu? E, meu, ficar pensando nisso e analisar isso também perante o livro foi muito bacana. Foi uma sacada, assim, genial do autor e, gente, simplesmente sem palavras. Voltando rapidinho só nesse tema que eu falei da questão do demônio e do diabo, é porque o autor, ele acaba enfatizando de que, na verdade, o demônio e o diabo que faz a gente fazer as coisas ruins, malvadas do mundo, na verdade é a ignorância, é o egoísmo, é a falta de compaixão. Então ele meio que quis dizer isso, que o diabo que habita a gente são a falta de algumas coisas ou o excesso de outras que nos fazem fazer maldades, e não porque existe um ser ali que tá me mandando, me cobiçando, me falando pra eu ir lá e fazer. Com certeza eu recomendo muito a leitura desse livro, Gente, é sensacional, eu não tenho palavras pra descrever essa literatura, esse clássico mundial, eu não tenho palavras pra descrever. Foi o meu primeiro livro russo e já digo que sou apaixonada pelos russos, porque, gente, se todo livro russo for de uma sacada tão fantástica como a desse livro, todo livro russo então é maravilhoso. Pretendo ler outros, vou ver, e já comprei alguns aqui pra dar continuidade a esse projetinho de ler alguns livros russos, mas esse aqui me conquistou sem palavras. E sabe o que é pior? Esse livro ele faz a gente ficar pensando nele, mesmo depois que a gente termina de ler, por dias, não passa. Olha, já faz mais de um mês que eu terminei de ler esse livro, e às vezes eu ainda me pego pensando em coisas que aconteceram nesse livro, e que, gente, como isso? Um mês depois eu já li mais não sei quantos mil livros depois dele, e ele ainda tá aqui na minha cabeça, ainda tá aqui, fazendo minhoquinha na minha cabeça pra eu pensar sobre ele. Bom, é isso então. Como eu falei no começo do vídeo, eu estou bem satisfeita com esse bate-papo, porque na verdade eu queria ter me aprofundado muito mais no estudo sobre esse livro, ter me aprofundado muito mais no estudo sobre esse autor. Eu tô simplesmente apaixonada por esse tipo de literatura. Espero que eu possa voltar com mais qualidade aqui dos outros livros que eu vou ler desse tipo, mas espero que vocês tenham conseguido captar a essência do que é esse livro, vocês tenham ficado com vontade de lê-lo, porque eu recomendo muito, 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 muito mesmo a leitura desse livro. Então é isso, pessoal, por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em curtir, deixa um joinha aqui pra mim, se inscrevam no canal, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!